E aí galera, tamo junto! Bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez a gente tá num novo quadro aqui de entrevista. Tô aqui com o meu professor, faixa preta, Marcelinho. Se apresenta aí e fala um pouco de você. Bom galera, acho que a maioria deve me conhecer, mas quem não me conhece ainda, meu nome é Marcelo Souza, a galera que me conhece como Marcelinho. Sou faixa preta da Ciro Costa, comecei aqui desde o zero. Atualmente sou professor de educação física também e também trabalho com a ginástica natural. Certo, ele é faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de judô, professor de educação física e instrutor de ginástica natural. O currículo do menino. Mas, então, eu trouxe ele aqui também para falar um pouco da relação, que eu acho muito importante, da relação da educação física com o jiu-jitsu, que para mim é algo que falta um pouco no jiu-jitsu, a junção, vamos dizer, da ciência, da teoria com a prática, né? E eu queria que ele falasse um pouco dessa relação da educação física com o jiu-jitsu, o que a educação física teve de mudança, de importante para ele em relação ao jiu-jitsu, e é mais ou menos essa ideia aí. Uma boa pergunta. Quando eu comecei, eu já treinava jiu-jitsu quando eu me iniciei na educação física, e muitas coisas a gente vai aprendendo no jiu-jitsu simplesmente por osmose. Você aprende, reproduz aquilo e muitas vezes a gente não consegue entender o porquê daquilo. Você simplesmente faz. E aí, uma dada situação de luta, talvez você não consiga fazer a famosa improvisação, né? E aí, teve um dado momento na faculdade que eu comecei a ver um trabalho de... a gente começou a ver as alavancas e eu me identifiquei muito com aquela matéria, né, que é a biomecânica, e o professor falava em outros esportes e eu ficava imaginando aquilo dentro, mas em que momento essa alavanca é aplicada no jiu-jitsu? Em que momento? E a partir daí eu acho que eu comecei a enxergar o jiu-jitsu de uma forma diferente. Como eu nunca treinei numa intensidade muito grande, por conta de estar sempre trabalhando em paralelo, eu tinha que me desenvolver de uma outra forma. Então, de uma forma um pouco mais estudada, né? Então, até hoje eu trabalho, mas quando eu estou lá no meio de uma luta, você tem que saber o momento de atacar, o momento de parar, o momento de colocar a situação, o posicionamento do adversário. Será que ali ele vai ter o ponto de equilíbrio, de não tem, de apoio? Como é que está meu corpo? E eu acho que a partir daí meu jiu-jitsu começou a se transformar. Isso foi uma forma que funcionou para mim. Certo. Eu também acabei já tendo, vamos dizer assim, um semestre de biomecânica, e também isso foi uma coisa que abriu muito minha mente, que foi quando eu comecei a entender aquela frase acho que foi o Hélio Gracie que falou, que me deu um ponto de equilíbrio e uma alavanca e eu finalizarei o mundo. E aí depois que eu estudei biomecânica também, para mim, isso fez muito mais sentido. Eu costumo dizer que isso é uma forma muito mais mental, cognitiva, tá? É óbvio que você não precisa conhecer esse tipo de coisa para lutar jiu-jitsu, tá bom? Não é isso que eu tô querendo dizer. Muitas pessoas às vezes não têm conhecimento disso, mas sabem aplicar essas alavancas de uma forma perfeita. A diferença é que eu não tinha tanto tempo para ficar em tatame para descobrir isso. Isso meio que foi um atalho para mim, entendeu? Tá. Então eu entendi de uma forma mais rápida por conta disso. Certo. Como eu disse também, você é instrutor de ginástica natural. Sim. Que aí tem o criador, que foi o Álvaro Romano. Isso. E eu queria saber, porque ele também veio do jiu-jitsu e tudo mais, a relação da ginástica natural com o jiu-jitsu, o que ela te influenciou tanto na vida quanto no jiu-jitsu mesmo assim. O professor Álvaro Romano, assim como eu, ele não gostava muito de fazer o trabalho dele de forma indoor, né, que a gente fala, dentro de um lugar. Mas ele veio, estudou jiu-jitsu com a família Gracie, é faixa preta de judô também, formado em educação física também. Mas ele era um cara, ele é carioca, então muito de praia, surfava e tal. Certo. E a partir do momento que ele começou a estudar educação física, ele meio que compilou os conhecimentos dele, né, de treinamento e tudo mais, e aí ele meio que formatou a ginástica natural, o qual a gente sempre está trabalhando com o peso do próprio corpo. O que isso me beneficiou no jiu-jitsu? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que jiu-jitsu, eu defino o jiu-jitsu assim, desta forma, fisicamente falando, é a arte do controle do corpo alheio, ou seja, do corpo do outro. Só que, se eu não controlo o meu próprio corpo,
como eu quero controlar o corpo do outro. Então a ginástica natural é como se você estivesse lutando, né? Como se você estivesse movimentando o teu corpo da forma como você, como não, é assim, como você quer, tá? Atrelado a isso, a gente tem um trabalho de respiração, que é um trabalho muito importante, tá? Isso define muito a sua performance durante uma luta. Ela pode te derrubar ou pode te colocar lá em cima. Se você não souber respirar na hora, respirar errado, respirar de forma errada, isso pode sim prejudicar a sua performance. E eu acredito muito que a ginástica natural ela vem para somar, não somente com o jiu-jitsu, mas com qualquer outro esporte. Hoje ela está conectada aí ao MMA e ao surf profissional também. Também já deu várias dicas aí, várias vivências suas que podem ser interpretadas como dicas também, mas eu queria que você desse uma dica mais direta aí pra galera que tem a intenção de viver do jiu-jitsu, mas pra uma galera, vamos dizer assim, que é mais nova, faixa colorida e tal, que ainda está começando a caminhada, vamos dizer assim, a nova geração. Que dica você tem para dar para eles? O que você daria de conselho para eles? Eu acho que, primeira coisa, assistam a entrevista do Thiago, vai estar no canal em algum lugar aí, você vai deixar. Tá. Aquilo que ele falou é extremamente importante, então pé no chão, mas não vou falar, vocês vão ter que assistir lá. E eu acho que complementando aquilo, eu acho muito importante uma das coisas que a gente vê hoje, por exemplo, nós vivemos no país do futebol, né? E o que acontece muito é que nós vemos muitos garotos com aquele sonho, né, de se tornar um Ronaldo, um Ronaldinho Fenômeno, sei lá, eu não conheço os caras, um Neymar, essas pessoas de grande influência, tá bom? O problema é, às vezes, a estrela ela não brilha e você pode ter sucesso dentro do teu esporte por outros caminhos. Só que para isso a gente precisa estudar. Então uma das coisas que eu sempre digo você pode treinar jiu-jitsu sim em alto nível e você não precisa abandonar os seus estudos. Não há necessidade de você não buscar uma formação profissional, tá? Então, em paralelo ao jiu-jitsu, nós não treinamos 24 horas de jiu-jitsu. Nós podemos respirar isso, mas nós não treinamos. Então, se você destinar um tempinho até você conseguir se formar, por exemplo, fazer uma universidade, escolher uma carreira profissional, não precisa seguir, mas isso é extremamente importante. Outra coisa que eu sinto muito e eu vi isso muito na pele é você aprender um outro idioma, né? Hoje o jiu-jitsu profissional, a gente roda o mundo lutando, né? Então muitas vezes eu já tive algumas situações em que, cara, é desesperador quando você tá sozinho no aeroporto e aí você não fala inglês, você tá num outro país e o inglês, ele realmente faz uma diferença. Então, assim, essas dicas são para pessoas que querem realmente viver como atletas. Vocês vão lutar, vão andar ao redor do mundo, é importante ter um estudo para saber se pronunciar, saber falar, saber colocar algumas palavras, não escrever errado. Por incrível que pareça, o mundo ele rotula a gente em alguns momentos, nesses detalhes, tá? Isso são detalhes, mas eu acho que vai fazer a diferença muito grande, tá bom? Além de lutar, porque eu acho que lutar, essa nova geração, cara, eles estão vindo extrema. Tudo que a gente fez lá no passado, tudo que a gente aprendeu, eles já aprenderam e já evoluíram. Sim. E depois da geração deles vai vir, entendeu? Sim. Então o jiu-jitsu, se a gente for parar para ver, ele é extremamente novo. Sim. Né? Esse jiu-jitsu competitivo, esportivo que a gente vive. Então ele vai evoluir muito ainda. Então o que eu posso deixar para eles é essa experiência de que o estudo faz sim a diferença e aprender um outro idioma tal, né, para poder rodar o mundo também faz muita diferença. Não deixem de estudar. Sim, esse lance do estudo e do idioma, uma coisa meio complementando é que muitos dos atletas, eles vão ficar conhecidos e tal, por ganhar campeonatos e tal, mas você ainda vai ganhar dinheiro dando seminário, claro, dando aulas particulares, e é muito importante você saber falar outro idioma para dar aula para várias pessoas e saber também explicar muito bem a técnica para o cara gostar da sua aula. Claro, saber. Comunicação, né, gente? Sim. Comunicação é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje. E eu aprendi uma vez isso numa empresa que eu trabalhei, se o receptor da tua informação não entende o que você está querendo passar para ele, a culpa é sua. A culpa é do emissor. Ou seja,
se eu não consigo passar uma posição de jiu-jitsu, não é o outro cara que vou usar um termo chumbo, que é burro. Sou eu que não estou sabendo explicar. Se eu não estou conseguindo me comunicar com outra pessoa, se eu estou em outro país, o idioma daquele lugar é nativo, eu não conheço, eu preciso ter um outro recurso. E todos nós sabemos que o recurso mundial de comunicação falado é o inglês. Então, eu acho que é uma coisa importante de se aprender, sim. Então é isso, foram aí as dúvidas que eu achei que todo mundo ia gostar de saber. Como eu já falei aí, o Marcelinho tem um currículo enorme. Vou deixar aí o Instagram dele também, as informações dele das redes sociais, para vocês seguirem ele nas redes sociais. E é isso, você quer agradecer patrocinador, falar mais alguma coisa? Não, só agradecer ao canal aí, com os atletas, agradecer ao Luan pelo trabalho que ele vem fazendo em prol jiu-jitsu. É importante que a gente tenha que nós tenhamos pessoas que se preocupem com essa parte, né, de mostrar um outro lado. Eu estava conversando mais cedo com o professor Thiago, eu falei, a gente não tem memórias físicas, né, de quando a gente era faixa branca, de quando a gente era faixa azul, e isso é uma coisa que hoje em dia as pessoas não têm mais problema com isso, né. Agradecer então as pessoas que estão dando suporte. Eu tenho aqui a Scorpion Kimonos, que sempre me ajuda, tá dando sempre esse suporte. O pessoal lá do Açaí Aclimação, lá, fortalecendo a carcaça, né? Tem a galera lá também da Farmácia Santa Paula, onde a gente pega os manipulados para deixar o corpo, né, sempre em dia e tudo mais. Caraca, quanto patrocínio! Tá cheio, mano! E agradecer também ao pessoal lá da Taito, Tradicional Battle, que é lá da Espanha também, que dá um suporte aí com uns bonecos, umas roupas lá pra ficar. Da hora. Da hora, é isso também. Quero agradecer você aí por vir compartilhar seu conhecimento e um pouco da sua vivência com a gente. Espero que todo mundo tenha gostado aí, como eu já falei, segue ele nas redes sociais, minhas redes sociais vão estar aí também. Se vocês gostaram do vídeo, da entrevista, clica no gostei, deixa um comentário aí se você curtiu, se você quiser interagir com a gente. E é isso, espero que todos vocês tenham gostado. É nóis, muito obrigado a todos e fui, até o próximo vídeo. Valeu, galera.